Agora falaremos da substância branca da medula espinhal, que está no interior dos funículos. A substância branca da medula espinhal é formada basicamente por fibras, grande parte delas envolvidas por bainha de mielina. Essas fibras podem ser classificadas de acordo com a sua direção, em fibras descendentes, representadas em vermelho. Essas fibras descendentes são fibras motoras, em fibras ascendentes, representadas em cinza, elas são sensitivas, e fibras que ascendem e descendem, que em geral são fibras de associação, conectando diferentes regiões da medula espinhal, como por exemplo o fascículo longitudinal medial aqui, o fascículo próprio, ao redor da substância cinzenta, fascículo de Lissauer. Das descendentes, a mais importante, aqui, são aquelas que se compactam para formar o trato córtico-espinal lateral. Falaremos dos principais tratos da substância branca da medula espinhal agora. Então, nesta representação, à esquerda, vocês vão observar os tratos ascendentes e à direita os tratos descendentes. Os ascendentes que são sensitivos e descendentes motores. A exceção aqui é o fascículo longitudinal medial. Está do lado direito, mas na realidade não é bem um trato descendente. As fibras ascendem e descendem nas duas direções para conectar os núcleos motores da medula espinhal entre vários segmentos. Assim como acontece no tronco encefálico, o fascículo longitudinal medial interconecta os núcleos de nervos cranianos. Começaremos então pelos tratos ascendentes. Posteriormente, no funículo posterior, existem dois tratos, na região cervical e torácica alta, acima de T6, que é o fascículo grácil e o fascículo cuneiforme. Esses fascículos recebem fibras principalmente do núcleo próprio e ascendem pelo funículo posterior, retransmitindo informação sensitiva referente ao tato epicrítico, que é o tato discriminativo, a sensibilidade vibratória e a propriocepção consciente. Os tratos espinocerebelares estão localizados no funículo lateral da medula espinhal, na parte mais periférica deste funículo. E eles estão relacionados com a retransmissão de informação sensitiva, proprioceptiva e consciente para o cerebelo. Por isso eles são chamados de espinocerebelares. Eles ascendem em direção ao cerebelo. O fascículo próprio será abordado mais adiante. Apesar de estar relacionado aqui com os tratos ascendentes, ele também contém fibras nas duas direções, bem como o trato de Lissauer aqui. Serão abordados posteriormente. Na região do funículo anterior e lateral, observamos os tratos espinotalâmicos, que didaticamente se divide em trato espinotalâmico anterior e lateral. O anterior está relacionado com a retransmissão de informação sensitiva referente ao tato e à pressão. No caso aqui, o tato protopático, o tato grosseiro, aquele tato localizacional. Enquanto que o lateral está relacionado com a retransmissão de informação sensitiva de dor e temperatura. Eles recebem fibras do núcleo marginal e da substância gelatinosa contralaterais. Essas fibras decussam pela comissura branca e depois ascendem em direção ao tálamo através deste trato espinotalâmico. Dentre as fibras descendentes agora,
destacamos o trato córtico-espinal lateral, relacionado com a motricidade somática voluntária dos membros. Essas fibras se originam no córtex pré-central, decussam na decussação das pirâmides do bulbo e descendem pelo funículo lateral da medula espinal, para fazer sinapse com os neurônios motores da porção lateral da coluna anterior da substância cinzenta da medula espinal. Imediatamente anterior a este trato, a gente observa aqui o trato rubroespinal, com origem no núcleo rubro. Ele também decussa no próprio mesencéfalo e descende pelo funículo lateral da medula espinal, para também contribuir para a formação de sinapse com os neurônios motores da parte lateral da coluna anterior da substância cinzenta. Esses tratos descendentes vão formar o chamado motoneurônio superior das vias motoras, enquanto que os neurônios que partem da coluna anterior da medula espinal correspondem aos motoneurônios inferiores. No funículo anterior da medula espinal, vocês vão observar dois tratos retículo-espinais, ambos com origem na formação reticular, um na formação reticular pontina e outro na formação reticular bulbar. Essas fibras descendem sem decussar. O pontino pela porção medial, mais medial do funículo anterior, o bulbar mais lateral. Por isso eles também são chamados de trato retículo-espinal medial e lateral, respectivamente, para fazerem sinapse com os motoneurônios inferiores da porção medial da coluna anterior da substância cinzenta da medula. Este trato participa do controle da musculatura axial, do controle do tônus muscular e de movimentos envolvidos no andar. Na porção anterior do funículo anterior da medula espinal, vocês vão observar o trato vestíbulo-espinal. Este trato vestíbulo-espinal, que pode ser dividido também numa parte lateral e uma parte medial, é o trato mais anterior da medula espinal. Ele se origina nos núcleos vestibulares, na região do bulbo, descende sem decussar, para também se projetar para os motoneurônios inferiores da porção medial da coluna anterior, participando do controle do equilíbrio, da postura, especialmente da musculatura extensora de tronco e cíngulo ou cinturas. Na porção mais medial do funículo anterior, a gente observa ainda um pequeno trato tetoespinal. Este se origina no teto do mesencéfalo, decussa no próprio mesencéfalo e descende pelo funículo anterior da medula espinal, para depois fazer sinapse com os motoneurônios inferiores da coluna anterior, especialmente os mais mediais. Este trato participa de reflexos de proteção relacionados a estímulos visuais. Por exemplo, para se proteger de um objeto lançado contra o rosto. E por fim, posteriormente ao trato tetoespinal, o trato córtico-espinal anterior ou córtico-espinal ventral, que corresponde àquela minoria das fibras descendentes do córtex que não decussam no bulbo, que não decussam na decussação das pirâmides. Essas fibras tendem a decussar na própria medula espinal, na comissura branca, para fazer sinapse com os neurônios localizados na porção medial da coluna anterior da medula espinal, participando desta forma do controle da motricidade somática da musculatura axial. Agora, em relação àquelas fibras que ascendem e descendem, começando pelo fascículo longitudinal medial,
localizado na porção mais medial e posterior do funículo anterior, imediatamente anterior à comissura branca anterior. Este fascículo longitudinal medial está relacionado à integração dos núcleos motores da medula espinal em diferentes segmentos e até a integração com núcleos de nervos cranianos, especialmente com os núcleos vestibulares. Ao redor do H medular, de toda a substância cinzenta da medula espinal, existe um fascículo denominado fascículo próprio. Este contém dois epônimos. Ele pode ser chamado de fascículo de Cajal ou fascículo de Bruce. Ele está relacionado com a conexão intersegmentar da medula espinal em alguns reflexos específicos, bem como este mais posterior, chamado fascículo de Lissauer ou trato de Lissauer, cujo nome correto é trato posterolateral. É mais conhecido na clínica como trato de Lissauer. Algumas fibras sensitivas que entram na medula espinal pelo sulco posterolateral não fazem sinapse com neurônios da coluna posterior no mesmo segmento. Vejam aqui nesta representação deste reflexo, que é um reflexo multisináptico. As fibras entram, ascendem pelo fascículo de Lissauer ou descendem para fazer sinapse com interneurônios na substância cinzenta, segmentos acima ou segmentos abaixo, como por exemplo aqui o reflexo de retirada. Este reflexo, chamado de reflexo de estiramento, também contém fibras de associação intersegmentares. Só que neste reflexo, essa associação se dá pelo fascículo próprio, pelo fascículo de Bruce, que aqui foi colocado justamente para comparar o papel funcional do fascículo próprio com o trato posterolateral. Funcionalmente, eles são muito parecidos, eles integram segmentos, só que para reflexos distintos. O trato de Lissauer está relacionado com o reflexo de retirada, que é um reflexo protetor, multisináptico. Já o reflexo de estiramento é um reflexo unisináptico ou monossináptico, relacionado basicamente com o mecanismo de proteção muscular. O músculo, quando é estirado, tem excitação das fibras intrafusais, estão associados a neurônios sensitivos, que entram na medula espinal, fazem sinapse direta com neurônios motores do mesmo segmento ou de segmentos acima e abaixo, através do fascículo próprio ou fascículo de Bruce, de Cajal.